Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e esses são os melhores livros de 2022. Eu não tive muitos favoritos esse ano e no dia que eu estava fazendo esse vídeo aqui, que eu estava fazendo o roteiro, eu dei uma olhada na minha lista de livros de 2022 e retirei muitos favoritos que eu vi que não tinham sido e coloquei favoritos que eu senti depois de um tempo que viraram favoritos. Então, o que eu resolvi fazer aqui? Separei só 5 livros, que são o meu top 5 melhores livros de 2022. Então eu acho pouco, porque teve anos que eu tive dificuldade de escolher o meu top 10, porque poderiam ser mais. E esse ano, não. Esse ano foram só 5 favoritos. Mas eu trouxe também algumas menções honrosas, que seriam livros que eu indico muito, apesar deles não terem ficado no meu top 5. Mas que por algum motivo, que eu vou explicar aqui pra vocês, eles ficaram nos meus honrosos, né? Nos meus 5 estrelas, porém não favoritos. Então vamos lá, começando com as menções honrosas. Esse aqui, eu acho que na verdade ele nem ficou 5 estrelas, mas ele me trouxe um sentimento muito forte. E eu, como uma pessoa que não gosta de romance, estou aqui então indicando um romance pra vocês, porque as menções honrosas são indicações, né? Que é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Inclusive, eu já li Evelyn Hugo, Daisy Jones e Amores Verdadeiros, da Taylor, e eu acabei gostando mais de Amores Verdadeiros. Assim, na verdade, eu dei 5 estrelas pra Evelyn Hugo, mas ela não tá aqui. Então, assim, se for parar pra pensar, Amores Verdadeiros me marcou muito mais do que Evelyn Hugo. E eu sei que isso não é normal, que as pessoas gostam muito mais de Evelyn Hugo. Eu chorei com Evelyn Hugo e tudo, então não tô falando mal de Evelyn Hugo. Continuo achando Evelyn Hugo um livro maravilhoso, mas Amores entrou mais. Me deixou pensando o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, como eu sentiria, meu Deus, como isso é difícil, meu Deus, e agora, meu Deus, imagina, sabe? Então, eu fiquei muito mergulhada nessa história. Aqui nós temos uma protagonista que perdeu o amor da sua vida e viveu, né, bola pra frente depois de muito tempo, anos de luto. Ela finalmente achou alguém muito legal e descobriu que o amor da vida dela tava vivo. Então, tipo assim, pensem nessa situação. Eu me botei muito no lugar dela durante o livro inteiro. Então, esse livro me trouxe muito mais emoções, mesmo eu não tendo chorado, do que eu senti com Evelyn Hugo, mesmo chorando no final. Então, apesar de todo mundo falar de Evelyn Hugo e de Daisy Jones, eu recomendo Amores Verdadeiros. Se vocês estão vendo todos os meus vídeos aqui de retrospectivas desde dezembro, vocês viram o meu vídeo de leituras de dezembro, né, de 2022. E viram lá Herdeiras do Mar. Eu não favoritei Herdeiras do Mar, mas ele me trouxe muitos sentimentos. E se você gosta de um drama, você vai sentir muito com as irmãs Amy e Hannah. Uma que passou maus bocados mais físicos e a outra mais mentais, digamos, assim, fazendo uma coisa assim bem superficial, né? E que ambas tiveram dores muito fortes, que tiveram que conviver com essas dores durante toda a sua vida, né? Então, apesar de não ter um final perfeito, tem um final digno para essas personagens, pra gente se despedir delas de um jeito bonito. E eu gostei muito desse livro e eu recomendo muito, inclusive, para quem não sabe muito da história da Coreia e do Japão, enfim, é bem educativo, digamos assim, e de forma muito emocionante. Vou falar de 2 HQs que me chamaram a atenção em 2022. Uma foi Estado Elétrico. Essa aqui tem, inclusive, um vídeo separado sobre ela, se você quiser ver. Na época, eu não cheguei a dar as 5 estrelas e depois eu pensei melhor. Porque ela tem ilustrações muito lindas que me impactaram muito só com as imagens. Pensando, assim, na jornada da protagonista, só as imagens, elas já trazem mensagens importantes e sentimentos importantes de devastação e solidão. Então, mesmo sem o texto, muito aqui passa pela imagem, e o que é um básico de uma HQ, mas não se engane, não é toda HQ que faz isso. Muitas HQs, a imagem acompanha o texto. Não são todas em que a imagem tem comunicação sozinha com a gente, como em Estado Elétrico. Que eu, inclusive, amo o tipo de ilustração aqui, amo Tales from the Loop, que é do mesmo autor e tem série na Amazon Prime, eu recomendo muito para todos vocês. Amo a vibe ficção científica, pós-apocalipse, e apesar de eu acho que na época eu não dei 5 estrelas, porque eu tava lendo outras coisas e foi difícil para mim entrar nesse mundo de uma vez, assim.
sair de uma vibe que eu tava e cair, literalmente, pra esse mundo devastado e solitário, sabe? Mas aí hoje eu não consigo tirar esse sentimento de mim. Foi tão forte o que esse livro fez comigo, sabe? Essa sensação que ele passa, que ele acabou ficando aqui nas menções honrosas de como eu adorei essa história. E ainda falando então em HQs, Aurora das Sombras, que foi uma surpresa no fim de dezembro, porque eu não esperava que um livro fofinho fosse trazer uma sensação pra mim de, meu Deus, eu tô lendo certo isso aqui tá errado, gente, para. Ele engana muito, me enganou, e eu gostei muito de ser enganada, então foi uma surpresa de 2022, e por esse sentimento de surpresa que eu coloquei ele aqui nas menções honrosas. E falando em surpresas e HQs, outra surpresa na minha vida foi Heartstopper, que eu também não favoritei eles. Na verdade, eu achava que eu tinha favoritado o primeiro, depois eu vi que não foi pra tanto. Eu só me emocionei muito porque ele faz isso com a gente. Quando a gente termina Heartstopper, a gente tá completamente apaixonado por esses personagens, e por isso dá aquela sensação de, meu Deus, isso aqui é a melhor coisa que eu já li na minha vida. Aí quando eu me acalmei, eu vi, calma, Andressa, tu já leu histórias parecidas muitas vezes, não é pra tanto, e você já esqueceu do que aconteceu no primeiro livro, porque não te marcou tanto assim, porque não é uma história muito original. Então, o que tem aqui em Heartstopper não é originalidade, e sim fofura, amor, transparecer carinho. Se você quer ficar com o coração quentinho, você tem que ler Heartstopper. Essa é uma história para tirar qualquer um do fundo do poço e trazer de volta a superfície do amor. É muito fofo, eu recomendo demais. E por último, nas menções honrosas, que ainda tem o top 5, né? Eu vou falar de 2 livros que trouxeram bastante violência, gore e sangue, apesar de não terem sido favoritados. Um deles é Porco de Raça, que eu até cheguei a dar 5 estrelas, mas eu entendo alguns pontos que ficaram meio soltos pra mim na história, mas é um livro muito rápido de ler e que tu fica muito envolvido. E nós temos aqui a história de um cara que começa a ter que lutar pra sobreviver. Então tem muita pancadaria aqui, muita doideira. E assim, eu queria ter conversado com mais gente que lê esse livro pra poder entender as partes que ficaram faltando eu entender. E interpretar, pelo menos. Não, às vezes não entender, mas interpretar. Então, eu senti essa falta para não dar o favorito. E outro livro que eu não dei favorito, de forma nenhuma, porém, eu fiz um vídeo só sobre ele no canal, e é que ele está bombando esse vídeo, de comentários de pessoas falando o que acharam. Então, ele gerou uma discussão tão rica, tão maravilhosa, que eu acabei aumentando a nota dele, porque a minha experiência com esse livro foi maravilhosa, tanto na discussão enquanto eu tava lendo, quanto depois nos comentários do vídeo, que é Saboroso Cadáver. Então procure lá meu vídeo Saboroso Cadáver se você já leu esse livro ou se quer saber um pouco sobre ele, porque eu discuto sem spoilers, apesar de que nos comentários tem spoilers, tá? Então, assim, tem tanta coisa pra discutir. Eu gosto tanto de livros que trazem muitos debates. Esse aqui é um deles. Esse aqui teria sido uma ótima leitura conjunta, inclusive. Não foi, porque ele é fininho, mas teria sido. E eu tô adorando conversar. Então, assim, ele é um dos tops das menções honrosas aqui por tudo que ele me trouxe, não necessariamente pela história do livro. E agora chegou o momento top 5 melhores livros de 2022. Em quinto lugar, Após o Anoitecer, de Haruki Murakami, que eu não dei 5 estrelas. Oi? Como que tu favorita um livro que não foi 5 estrelas? Porque a história em si é muito boa, eu me envolvi muito, tá? Mas pra mim, poderia ter ido além, eu esperava outras coisas. Então eu dei 4,5, eu só tirei meia estrela só por essas coisas que faltaram. Mas por que ele tá aqui no top 5 então? Porque a experiência de leitura dele foi única. Única. E por que foi única? Porque ele era o livro secreto de 2022. Eu recebi esse livro tampado, ele estava completamente embrulhado, tá? E eu não poderia saber, quando eu estava lendo, qual era o autor, nem o título, nem a sinopse também estava trancada. Então a única coisa que estava aberta para mim era o primeiro capítulo. Ele começou aqui para mim. Todas essas páginas da ficha catalográfica, etc., eu não tinha, ele estava embrulhado a partir daqui. Então eu só tinha de pista do que eu estava lendo, a leitura. E isso foi uma experiência magnífica. E
essa experiência de não saber o que tá lendo, não ter nenhuma dica do que tá lendo, é uma experiência que eu quero repetir e vou repetir, porque já está em minhas mãos o livro secreto número 2. Ó, esse é o livro secreto número 2, ele está completamente embalado e eu não tenho como ver. Vocês estão vendo que ele tá completamente encapado? Então, ó, eu vou abrir ele por aqui, aqui começa a leitura, tá? Então ele tá completamente encapado, desculpa. E recebi até um incensinho. Eu tô gravando o vlog. Eu gravei o vlog quando eu abri a caixa dele. Mostro melhor pra vocês no vlog. Então vocês vão ter em breve eu lendo outro livro secreto. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. E essa é uma experiência, inclusive, muito carinhosa. E o que também faz esses livros estarem nos favoritos. Por que é um livro carinhoso pra mim? Porque são os inscritos aqui do canal que escolheram o livro, embalaram pra mim com todo carinho, me mandaram com recadinhos e estão esperando pacientemente eu ler esses livros. Então, o carinho dos inscritos está nesses livros. Então, eu tenho um carinho muito especial e, obviamente, então, após o Anoitecer do Haruki Murakami, entrou no meu top 5 de livros favoritos de 2022 por causa dessa experiência maravilhosa que eu tive e que eu tô muito feliz que eu vou ter de novo em 2023. Em quarto lugar, uma HQ. Viu como ler uma HQ por mês dá certo? Mouse é uma HQ incrível, em que eu me apaixonei demais e que eu não consigo esquecer até hoje. Ela é muito emocionante. Ela fala da Segunda Guerra Mundial, principalmente vista pelos olhos do pai do Art, que é o autor desse livro, que passou pelos campos de concentração e teve muitas dificuldades durante a guerra. E ele é um homem, hoje em dia, muito difícil de lidar. E a gente entende por quê, olhando para o passado e vendo tudo que ele passou. E é uma história muito pesada. Muito pesada. Vocês sabem que eu gosto de histórias pesadas. Então é como eu falei para vocês quando eu falei da leitura de Herdeiras do Mar. Eu amei esse livro tanto quanto eu posso amar. Porque é muito difícil amar uma coisa tão sofrida assim. Mas esse livro é incrível. E se você quer entender um pouquinho do que é passar pela guerra, até para você entender, não apoiar guerras. É assim, tá? Não é fazendo guerra que a gente entende que não deve ter guerra. É lendo sobre a guerra que a gente entende os terrores da guerra e aprende a não querer mais guerras, né? E muita gente tá faltando aí leitura, tá faltando conhecimento para parar de querer guerra, sabe? Enfim, leiam Mouse e depois venham falar pra mim o quanto vocês se emocionaram com essa leitura. Em terceiro lugar, O Mal Nosso de Cada Dia. Que livro, minha gente! O filme eu já tinha visto e ele tinha virado um dos meus favoritos filmes da vida. E aí eu achei que eu deveria ler O Mal Nosso desde o dia que eu terminei aquele filme. E não decepcionou mesmo, porque eu acho que o filme e o livro se complementam perfeitamente. Porque o filme traz essa sensação visual, eu revi o filme, inclusive, de vários pontos que a gente não consegue imaginar bem, ou aprofunda pontos que não foram bem mostrados no livro. E o livro, ao contrário, também aprofunda partes que o filme não mostrou, que é um filme enorme, inclusive. Então é difícil de mostrar tudo. Ele dá uma mudada, obviamente, na história, para que a gente possa ver ela em formato audiovisual. Então acho que um complementa o outro e faz esse combo de filme e livro ser uma coisa maravilhosa e 5 estrelas. Vejam O Mal Nosso de Cada Dia, tem na Netflix. Leiam O Mal Nosso de Cada Dia também. E se emocionem com a história de pessoas ruins, tá? Pessoas que erraram muito, consequências estratosféricas, tá? Por causa de uma situação que aconteceu, afeta a vida de todas as outras à sua volta. Enfim. E ele também tem um daqueles livros que liga, né? Várias histórias diferentes acabam ligadas por pessoas e situações. E eu adoro esse tipo de história. Em segundo lugar, O Aprendiz de Assassino. A minha nova fantasia do momento. Fazia tempo que eu não pegava uma série de fantasia e começava ela, né? Então eu tô começando O Aprendiz de Assassino, né? Comecei já. E em 2023 nós vamos ler o Assassino do Rei. Nós vamos ler em leitura conjunta. Esse aqui também foi leitura conjunta. Apesar de vários clichês de obras de fantasia, como ser em um mundo monárquico, né? Ter as guerras políticas, enfim, tem magia, muita coisa que a gente já tá acostumada. Ele tem
o jeito da Robin Hobb de trazer essa escrita pra nós, de nos fazer apaixonar por muitos personagens aqui, cada um com os seus jeitinhos apaixonantes. E odiar muita gente também. Meu Deus, eu quero esfregar a cara de pessoas no asfalto porque eu não aguento mais. Eu espero que elas se fodam muito no livro 2. E é pra isso que eu vou ler o livro 2, só pra ver gente se ferrando, sim, tá? Não, tô zoando, gente, mas assim, ó. Querem uma fantasia? Robin Hobb, tá? Eu tô aqui pra... Não tô lendo muita fantasia, não tô indicando muita fantasia pra vocês. Então, pra ela vir aqui e parar em segundo lugar do ano, é porque é uma puta de uma fantasia, né? E por último, o melhor livro de 2022 vai ter que ser esse aqui, que eu falei tanto dele durante o ano, principalmente logo depois que eu li. Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Meu Deus, eu tô tremendo. Esse aqui tem um dos melhores personagens que eu já li na minha vida. Meu Deus, eu não posso falar dele porque ele é um spoiler. Ele é grande parte do livro, mas eu acho que ele também é a surpresa do livro e o ponto-chave desse livro. Então eu não posso falar do personagem. E é um livro de ficção científica, do jeito que eu gosto de ler, com muitos pontos de ciência verdadeira, né? E não só especulação. Coisas que o Andy Weir estudou para poder botar nesse livro, tá? Então, assim, tem mistério, tem resolução de problemas, tem coisas emocionantes, tem coisas apavorantes, tem plot twist, tem ação. Meu Deus, não vai dar, meu Deus, todo mundo vai morrer, meu Deus, o que vai acontecer? E tem o final. O final, meu Deus! Eu preciso de um filme desse livro. Gente, eu fico... assim, eu amei muitas leituras esse ano. Teve poucas leituras favoritas. E eu amei todos os favoritos aqui, mas eu acho que Devoradores... Eu não consigo nem falar. Mas eu acho que Devoradores de Estrelas, ele tá assim, ó. Lá em cima pra mim. Em comparação com os outros livros. De verdade. E olha assim, eu amei os outros. Eu juro pra vocês. Eu amei muito os outros. Só que Devoradores... Eu não sei. É um livro que eu li lá em maio. E ele ainda tá fortíssimo dentro da minha mente. Eu leria esse livro de novo tranquilamente. Tranquilamente. Eu só não vou ler porque eu tenho outras coisas planejadas na minha vida. Mas eu preciso... Olha isso aqui, gente. Isso aqui é tudo que eu marquei nesse livro. Tá? Então, assim... Leiam Devoradores de Estrelas, porque eu nunca pedi nada. Nunca pedi. Leiam Devoradores de Estrelas e cobrem as grandes produtoras de filmes para fazer esse livro. Eu nunca pedi nada. Cadê o Matt Damon pra fazer? Tô zoando. É que o Matt Damon tá sendo perdido no espaço, né? E aí, como tem um homem aqui no espaço, na capa, a gente pensa no Matt Damon, né? Tô zoando. Mas não tanto, porque tem... Eu preciso disso. Talvez eu me arrependa muito de ver isso no cinema, talvez. Mas esse livro é incrível e ele é meu top 1 livros de 2022. Gente, eu tô gravando muitos vídeos hoje e esse foi o último que eu estou gravando neste dia pra vocês. Então, assim, eu já tô com a garganta seca, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários quais os livros que vocês mais gostaram em 2022, qual o favorito de vocês, se vocês leram algum dos que eu falei. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Completamente apaixonado. Continuo achando Evelyn Hugo um livro maravilhoso, mas Evelyn não. Começando com os Menções Rosas. Começando então com os